Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e animados, para a nossa aula. Eu sou a professora Risonilde, de Língua Portuguesa, do sexto ano, e vou apresentar para vocês, neste momento, o título e o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, nós temos como objeto do conhecimento tempos verbais e o título, Sua Majestade, o verbo, o rei dos acontecimentos. Então, vamos à nossa aula. Então, minha gente, veja só, Sua Majestade, o verbo, o rei dos acontecimentos. Por que será? Claro que o verbo está nas nossas ações, no nosso dia a dia. Então, em todas as nossas narrativas, no que fazemos, o verbo está presente, Ele é o rei da situação. Então, agora, vocês irão prestar bastante atenção a um vídeo que a gente vai apresentar. Tem algumas palavras em destaque, Então, na nossa narrativa, vocês já irão observar, os verbos, que são as ações praticadas pelas personagens, e depois você também já pode prestar atenção quando acontecem essas ações, Então, vamos ao vídeo. A gansa que punha ovos de ouro. Um homem possuía uma gansa que toda manhã punha um ovo de ouro. Uau! Vendendo esses ovos preciosos, ele estava acumulando uma grande fortuna. Quanto mais rico ficava, porém, mais avarento se tornava. Começou a achar que um ovo só por dia era pouco. Por que não põe 2 ovos, 4 ou 5? Pensava ele. Uau! Provavelmente, se eu abrir a barriga desta ave, encontrarei uma centena de ovos e viverei como um nababo. Assim pensando, matou a gansa, abriu-lhe a barriga e, naturalmente, nada encontrou. Então, vocês prestaram atenção nas palavras destacadas? Então, a gente vai observar agora, quando essas ações aconteceram. Então, as palavras destacadas indicam os tempos presente, passado, que pode ser chamado também de pretérito, e futuro. E são os verbos, Então, nós temos uma ação que é põe, a galinha põe, indica tempo presente. A ação foi realizada exatamente no momento da fala. Ficava, começou, matou, abriu, indicam tempo passado. Quando diz ficava, ela ficava, começou a fazer determinada coisa, então isso indica que foi uma ação que já aconteceu. E encontrarei, viverei, indicam tempo futuro. Isso significa que ainda irá acontecer, a atividade, a ação. Então, observaram quantas ações foram realizadas nessa historinha? Então, aqui eu trouxe para vocês, novamente, olha só, as palavras destacadas indicam os tempos presente, passado e futuro, Quando aconteceram os fatos. Põe, por exemplo, quando a personagem fala põe, ele indica que o tempo é presente. O fato aconteceu naquele momento, no momento da fala. Ficava, começou, matou, abriu, indica tempo passado, que podemos chamar também de pretérito. Quando você diz, olha, eu ficava, a reunião começou, então traz a ideia de que já aconteceram os fatos, Encontrarei, viverei, já traz no verbo em si a ideia de tempo futuro. Eu encontrarei o meu amigo. Eu posso acrescentar que amanhã
encontrarei meu amigo sábado, né? Viverei muito. Então, todas essas ações trazem essa ideia de futuro, do que irá acontecer. Então, minha gente, olha só, o verbo não representa só ações, né? Além de indicar ação, o verbo indica também estado e fenômeno da natureza. A gente vê ação. O que é uma ação? Né? Tudo que se faz, que desenvolve, é correr, pular, brincar, andar. Então, tudo isso que dá ideia de movimento é ação. Então, a gente vai verificar aqui o nosso exemplo. A jovem abre os presentes com alegria, né? Abre, do verbo abrir. Então, ela está fazendo algo, está desenvolvendo. Então, representa uma ação. Aí nós temos também o estado em que o sujeito se encontra, né? No momento, ele pode estar triste, ele pode estar alegre. E aqui, nós vamos trabalhar o verbo ficar. A mãe ficou satisfeita com as notas do filho. A gente, né, prestando bem atenção, ficar, o verbo ficar, ficou neste contexto, porque vai depender de como o verbo está em uma frase, né, em uma oração. Então, ele pode variar. Neste exemplo aqui, o verbo ficar, ele representa o estado em que a mãe, né, ficou naquele momento que o filho apresentou as notas. Né? E temos também o fenômeno da natureza, né? Aquelas coisas que a gente não tem controle, né? Aquele verbo, por exemplo, chover, né? Que representa o fenômeno da natureza. Choveu muito nos últimos dias. Então, são estes verbos, né, que nós não temos o controle de quando irá acontecer, né? Que Deus nos manda, nos presenteia. Então, é isso aí. Então, a gente vai trabalhar o tempo aqui nesse sentido de sucessão dos acontecimentos. E se há acontecimentos, há um tempo, né? Então, quais são os tempos verbais? Como isso acontece? Então, nós temos o tempo presente, pretérito e futuro. O que é que eles indicam? Né? Eles indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo, em suma. Então, é isso aí, o tempo, ele vai dizer se a ação ocorreu no momento da fala, né? Se ele aconteceu depois do momento da fala ou se ainda irá acontecer. Então, olha só, os tempos, né, eles são basicamente resumidos em 3: presente, passado e futuro. Né? O presente é aquilo que acontece no momento. Estou aqui agora falando, né? Então, é presente. Então, presente não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Então, acontece no momento, mas ele representa também aquelas ações, né, que são praticadas assiduamente, todos os dias. Então, o presente, ele sempre está fazendo algo atual. Então, faço minhas tarefas. No momento, né, estou aqui fazendo minhas tarefas. Né? É um fato atual, é uma ação que eu estou praticando no momento da minha fala. Temos outro exemplo aqui: pratico esporte assiduamente. Né? Então, é um fato corriqueiro que acontece todos os dias. Então, quando ele pratica, é presente, como ele faz assiduamente, todos os dias ele está fazendo, né, o seu esporte, então está no tempo presente. Aí eu tenho um pretérito, também posso chamar de passado. Ele indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Né? Eu finalizei aquela ação, pode ser 1 minuto antes da minha fala, né? Então, mas já é passado. Como nós temos no exemplo, tomei um belo banho.
tomei, já passou, né? Essa minha ação de tomar banho já foi realizada. Ventou muito esta noite, olha, um fenômeno da natureza, mas já aconteceu, né? Quando ele ventou muito esta noite, né? Eu estou durante o dia e aconteceu na madrugada, na noite passada, né? E o futuro, né? Aquilo que sempre a gente fica pensando, o que será que vai acontecer, né? Não é uma coisa tão certa, né? Indica acontecimentos que se realizarão. Então, nós temos aqui um exemplo, que é dormirei o dia todo se for preciso. Olha, dormirei. Então, caso seja necessário, eu dormirei. Mas talvez isso não aconteça, porque é futuro. O futuro a gente não controla, né? Não temos esse controle sobre o futuro. E também comprarei este sapato com certeza. Eu estou dando a certeza aqui, comprarei, mas não, a ação não está sendo atual, né? Provavelmente, ela está dizendo com certeza, mas talvez mude de ideia, porque futuro é assim, né? Toda hora estamos mudando de ideia. É isso aí, espero que vocês tenham compreendido, né, os tempos verbais. E agora, né, com todo esse conhecimento, agora nós vamos para o aplicando. Vamos colocar tudo que nós aprendemos em prática. Então, começo lendo o texto junto comigo, tá bom? O menino que mentia. Um pastor costumava levar o seu rebanho para fora da aldeia. Um dia, resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro! Ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez, ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar. E ele caçoou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o rebanho. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. É verdade, é uma lição, né, para a gente. Então, como ele mentia demais, na hora mesmo que foi necessário, né, que ele estava falando a verdade, as pessoas não acreditaram, mas não é sobre essa história, não é sobre a mentira. O que nós iremos ver sobre verbos, né? Então, nas frases retiradas do texto, o menino que mentia. E ele vai comer minhas ovelhas. Os verbos destacados, que é mentia, vai comer, sugerem respectivamente uma ação, respectivamente pela ordem que eles estão. No presente e no passado, olha, mentia e vai comer, né? No presente, no passado e no futuro e no passado. E aí, pensaram junto comigo? Vamos ver? Então, gente, olha só, no passado e no futuro. Mentia, né? É da ideia de evento que já aconteceu. E no futuro vai comer. Não é isso aí? Então, tenho certeza que se você fosse fazer aí, você também acertaria. Então, vamos para o nosso comentário, né, sobre essa questão. Então, o menino que mentia sugere uma ação habitual no passado. O menino que mentia, não é o menino que mentiu, que mentia da ideia que ele é um eterno mentiroso, né? Dessa forma, estão descartadas as alternativas A, B e D.
essas alternativas também não podem ser consideradas na frase ele vai comer minhas ovelhas, pois a locução verbal, né, a formação de dois verbos, em destaque indica uma ação futura, portanto, o gabarito é a alternativa C. É isso aí. Tudo certo? Então, vamos para as nossas considerações finais. Então, aprendemos nesta aula, né, sobre verbos, né, tenho certeza que você compreendeu. Então, o que são os verbos? Né? O que eles expressam? Eles expressam ações, estado e fenômeno da natureza, né, que foi aprendido nesta aula. Então, os tempos verbais, né, o que eles representam? Eles indicam quando a ação, o estado ou o fenômeno da natureza acontece, né? E nós temos os principais tempos. O presente, que é o momento atual, mais ações regulares ou situações também permanentes, corriqueiras, estão aqui representadas pelo tempo presente. Tomo café todos os dias. Além de ser uma ação, né, atual, daquele momento da fala, o momento que está sendo realizada no presente, também é uma ação corriqueira, né, de todos os dias. Eu tomo café no momento presente. Eu tenho o passado também, que são as ações que já aconteceram, né, são anteriores aos momentos decorridos ou acabados, né? Então, são as ações que já aconteceram. Estou aqui neste momento, né? Fiz minhas tarefas, né? Então, eu estou falando neste momento, mas essa ação de fazer já aconteceu, né, no passado. E temos também o tempo futuro, né? O tempo futuro são as ações que irão acontecer ou não, né? Mas a gente fica pensando em vários acontecimentos, em vários eventos que poderão acontecer ou não, mas estamos pensando em algo que ainda poderá acontecer. Então, indica os acontecimentos que se realizarão. Dormirei o dia todo amanhã. Olha que legal, né? Então, dormirei ainda vai ser um evento que irá acontecer. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima aula.